Fala, camaradas! Estamos aqui no ar, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Sejam muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um bate-papo com a gente aqui às 11 horas, 11h09 da manhã desta quarta-feira, dia 1º. É dia 1º, né? Eu não tô confundindo. É dia 1º, isso mesmo. Não é dia da mentira, não. É dia 1º mesmo. Eu ainda preciso fazer minha pegadinha. Eu não sou muito de pegadinha, mas vamos à tradição, né? Sejam muito bem-vindos. Tirando essa fabulazinha, né? Para descontrair um pouquinho, né? Então, nessa quarta-feira, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu quero agradecer essa equipe maravilhosa que está contribuindo com a gente toda quarta-feira, vindo aqui, se empenhando ao máximo para trazer toda a informação para a categoria e para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, tá bom? Meu nome é Roberta, caso você tenha caído de paraquedas, esse é o nosso terceiro episódio do Cindy Rádio SP. Eu sou dirigente sindical aqui do Sindicato dos Radialistas e nosso convidado de hoje é o Zé Marcos, que é outro dirigente também do SP, do Estado de São Paulo, né, do SBT. Seja muito bem-vindo, a nossa prata, o nosso ouro da casa, que está aqui na luta desde quando nem existia, desde quando eu nem pensava em existir. Seja muito bem-vindo, Zé. Obrigado, Roberta. Um bom dia a todos e todas. Como a Roberta já disse, eu sou José Marcos, estou dirigente sindical, né, e na profissão desde 1982 e já há um bom tempo na direção do sindicato, na luta diária aí para manter nossos direitos, as nossas duras conquistas, né, que a todo momento tentam nos retirar. Mas continuamos firmes aí na luta e esperamos ajudar no programa, contribuir, né, com a nossa pequena parte aí para que a categoria possa entender melhor, né, as questões da legislação, né, e a atuação dos sindicatos, do modo geral, para bem-estar da classe trabalhadora. É lógico. Todo mundo tem uma vida digna, né? O que a gente mais deseja. Então, vamos começar a gente vai falar sobre mudanças na legislação, principalmente da nossa categoria, né? Que os radialistas, eles lá atrás, né, em 2018, né, teve algumas mudanças. Isso afetou bastante o nosso esquema de trabalho. Não sei quanto a outras categorias, mas assim, dos radialistas foi um negócio bem complicado. E está sendo uma coisa bem complicada. E a gente tá tentando buscar maneiras de a gente não sair tão prejudicado nessa ao longo da nossa jornada, né? Então, assim, a nossa primeira pergunta é: o decreto do Temer, que foi lá em 2018, né? Ele acabou com o acúmulo de função e do duplo contrato de trabalho, foi isso? Na verdade, o decreto do Temer, que alterou o decreto anterior, né, o decreto que era de 1979, a Lei 6.615 é de dezembro de 78 e depois veio o decreto para regulamentar essa lei. É importante dizer que a lei não sofreu nenhuma alteração, ou pouquíssima alteração, mas não no seu conteúdo básico, a lei permanece a mesma, que é a lei que garante jornada de trabalho reduzida, né, conforme a função exercida, que é de 5 horas, 6 horas, 7, e para o administrativo a jornada de 8 horas. Com o decreto do Temer, existia na nossa categoria 94 funções. O decreto do Temer vem exatamente para isso, para tentar
acabar com o que a lei também nos garante, que é o acúmulo de função. O acúmulo é aquele quando o trabalhador exerce mais de uma função dentro do mesmo setor. O duplo contrato de trabalho é aquele que o trabalhador exerce uma função num setor e outra função em outro. E isso não acabou. Isso não terminou. A intenção era essa, mas ainda é muito claro de ver que o locutor, que hoje não é mais locutor, eu esqueço o nome que foi dado, deixa eu só procurar aqui que a memória já é... Não, claro. E também são muitas nomenclaturas que mudaram, né? Se alterou as nomenclaturas e tudo mais. Bom, o locutor, ele continua, só que agora o locutor era dividido em várias funções. Era o locutor entrevistador, o locutor noticiarista, o locutor esportivo, né, vários. E isso juntou tudo num só, que eu não me engano, é comunicador agora. Certo? Mas se ele tem que operar a mesa, ele tem direito a um acúmulo. Apesar do avanço tecnológico permitir que um equipamento realize várias funções, né, mas são setores diferentes, né, porque o comunicador continua existindo e isso dá direito ao acúmulo, como exercer uma função num setor e no outro dá o direito também ao duplo contrato de trabalho. Isso ainda está lá na lei. Né? Aí entra a tal da história da interpretação do que está escrito no decreto. Mas se você for ler o decreto, a descrição das funções não deixa muito claro que tem a obrigação de fazer ou de não fazer. Aí, se você se reverte à lei, você consegue apontar que aqui existe um acúmulo, aqui existe um duplo contrato. Certo. Vai muito da interpretação, né? A gente agora está trabalhando muito com isso, né? Com as interpretações, né? Toda legislação é feita para ser interpretada, né? É verdade. Sim. Aí existem as interpretações que podem favorecer a gente e as interpretações que já não cabem para o nosso lado, né? Sim. Isso eu acho que também é em toda a legislação, né? E as funções que saíram do decreto do Temer ainda existem nas empresas, né? Sim, claro. As funções não sumiram. Para a televisão funcionar, tem que ter a maquinária que monta o cenário, tem que ter a fábrica, né? Então, todas essas funções que eram descritas no primeiro decreto de 79, elas não deixaram de existir nas empresas. E nem podem deixar, porque senão a empresa para. Né? Mas o decreto tenta tirar esses trabalhadores do guarda-chuva da legislação, né? Para impor uma jornada de trabalho maior, né? Mas, como se trata de um decreto, e é bom que a gente diga isso, o decreto é uma das coisas que o presidente da República pode fazer. Ele faz um decreto, né, que cabe ao legislativo, é das suas funções, fazer um decreto. Né, e por isso o Temer fez esse decreto, óbvio, que, né, a gente sabe que a mando de quem,
né, atendendo os anseios de quem ele pretendia atingir com o decreto. E um outro presidente, um outro sentado na cadeira do executivo pode também fazer um novo decreto ou retomar o decreto anterior. O problema desse decreto foi que ele não foi discutido com os trabalhadores. Nós, que estamos na função há vários anos, é claro que sabemos que o avanço tecnológico altera algumas funções, né, que não existia mais no decreto anterior, como o telecine, como o fiscal de TV, né, várias funções foram sendo eliminadas pelo avanço tecnológico, mas que elas continuam no dia a dia da televisão, no dia a dia do trabalhador. Então, em nome de modernizar a legislação, não discutiu com ninguém. As empresas começaram a inventar várias nomenclaturas novas, né, com essas novas nomenclaturas, com o avanço tecnológico, várias coisas foram se juntando, né? Antigamente, para você fazer uma externa, ia o cameraman, ia um eliminador, que a gente chamava do pau de fogo, ia um operador de VT com uma caixa que parecia uma caixa de engraxar sapato, né? Que ali você punha o microfone e entregava para o repórter, quer dizer, era uma grande equipe que fazia isso, né? Hoje as pessoas vão para aí, a gente vê diariamente nos telejornais alguém com um celular no metrô, seja lá onde for, e faz a transmissão e matou toda uma equipe, desde o motorista, o iluminador, o auxiliar de câmera, o câmera, né, com um único equipamento, mas a finalidade continua a mesma. A TV não muda, tá? Desde que eu conheço televisão é a mesma coisa. Você liga, muda de canal e está assistindo lá. Não sabe o que está por trás, né? O avanço tecnológico que acabou aí nos dando muito problema. E com esse avanço, nós temos tido muito problema de doenças com nossos trabalhadores, né? Por conta da pressão que existe, né, para realizar o trabalho e muitas vezes não ter a condição ideal para fazê-lo. Sim, sim, exatamente, exatamente. E até você tocou num ponto que até falando, né, que agora tem pessoas que pegam um celular e vai muito bem, faz a função de repórter, faz a função de cinegrafista e logo mais pode muito bem pegar esse mesmo celular e fazer a função de editor, né? Então, ou seja, você acaba com toda uma equipe que estava ali e em prol da nova tecnologia, mas sabe, ser justamente você tá pegando um trabalhador, adoecendo o trabalhador, colocando mais função nele, em prol desse trabalhador ter essa alta performance, sabe? É complicado. É o multiprofissional, né? Que é o sonho das TVs, que contrate um trabalhador que faça tudo. Vai fazer o café, serve o café. Exato, faz Faça tudo. Faz tudo e por um único paga. salário melhor, né? Pois é, e paga uma mixaria e ainda a gente tem que dar graças a Deus pelo que a gente tem.
Todo trabalho é digno, sabe? Eu acho que, assim, a gente tem que dar valor pro nosso trabalho, mas pelo menos eu parto do princípio do que é justo, sabe? A gente tem que fazer o que sempre é acordado, né? O que sai acordado não sai caro, sabe? Eu acho que se a gente trata por aí, já tá tudo certo, né? E justamente o que a gente tinha. Acho que a gente vai voltar até no que a gente tinha falado, que você tinha falado, de eu posso trabalhar na área de operações e fazer um trabalho, por exemplo, na área de cenografia. São duas funções, né? Basicamente, né? Sim, são duas funções diferentes, inclusive no novo decreto. Né? Tem o setor de cenografia e tem o setor de operações. Isso ocorrendo é o que se diz. A empresa vai interpretar do jeito que ela acha que tem que interpretar. Mas como o decreto é uma regulamentação da lei, a lei não se alterou. A lei continua afirmando que são setores diferentes e que, por isso, o trabalhador tem direito a 2 contratos de trabalho, não é acúmulo. É um contrato de trabalho na sua função de operação e um contrato de trabalho na função de cenografia, figurinista, o que for. Isso Tá continua certo. válido na lei. Entendi. E essa regulamentação que você falou, Zé, você pode explicar mais ou menos o que é isso? Só para ficar um pouquinho mais claro? Não, toda lei, promulgada lei, ela requer uma regulamentação. Ó, fizemos isso hoje, vamos ver daqui 2 meses como está isso. Então, todas elas carecem de regulamentar. Na lei do radialista, está descrito lá os setores: administração, produção e técnica. São esses 3 setores. Depois o decreto vinha para dizer o que eram os trabalhadores da produção, quais as funções que cabiam dentro da produção e o que cada trabalhador fazia, realizava com aquela função que ele exercia. A mesma coisa da área técnica, aí você tinha operador de câmera, você tinha o auxiliar de operador de câmera, e cada um determinado aquilo que ele tinha que fazer. Ficava mais claro, mais fácil de você ver que, ó, aqui está tendo um acúmulo. Aqui é dupla função. Como era voltando aos locutores. Muitos ainda hoje contratados, e quando perguntado ao sindicato, a gente ainda afirma que tem que ser dessa forma, que o locutor é uma função específica, tem as suas obrigações de locutor. Quando o avanço tecnológico permite que ele opere, que é ele que solte a música, ele anuncia a música e solta a música, é ele que abre e fecha o seu microfone. Ele tem uma função específica de comunicador, né, que é a nova nomenclatura, mas por estar operando na área técnica, ele tem direito ao duplo contrato de trabalho. Certo. Fica bem mais fácil da gente destrinchar o que é acúmulo e o que é dupla função, assim, né? Sim, É bem melhor, assim já fica mais claro o que uma coisa, outra coisa, outra coisa.
E o técnico de sistema em audiovisual, ele é obrigado a fazer função de técnico de manutenção, por exemplo? Então, é o que está na. Eu vou repetir. Depende da interpretação que se dá. Mas o técnico de manutenção ainda está mesmo no novo decreto. Então, isso dá para você discutir, não. Se existe o profissional técnico de manutenção, não tem que outro profissional realizar a manutenção. Então, aí a discussão é se é o acúmulo, se é o duplo contrato. E você também, porque como se trata de interpretar o que está escrito, aí você tem que convencer o juiz, convencer o que qual é a visão que está correta. Certo? Os patrões vão dizer que não, que ele tem que realizar tudo isso. E nós vamos continuar afirmando que não. Nossa, é cada coisa que querem inventar para não pagar. Nossa. É que nem é que nem uns tempos aí, né? Tinha uma pessoa no estúdio que justamente ela ganhava o acúmulo, né? Ela fazia o TP, né? O teleprompter, que é aquelas informações que o apresentador lê, né, na tela. Uhum. E ele também ganhava o acúmulo do estúdio, porque ele microfonava, né, e tudo mais. Aí chegou uma hora que, por conta desse decreto do Temer, aí a empresa virou, não, a gente vai pegar e a pessoa do TP, né, pegaram pessoas do jornalismo para fazer o TP e outras pessoas que estão microfonando os entrevistados. Então, ou seja, já se modificou tudo a partir disso, né? Então, ao invés de pagar uma pessoa para isso, né? Acha que é mais fácil assim. Nossa, e ainda pegaram outra pessoa para fazer várias funções dentro do operacional de supervisão, né? E não mudaram basicamente até onde eu sei, né, gente? Não mudaram assim o salário dela, só falaram, não, supervisão. Então, assim, é complicado, né? É aquele negócio que a gente está falando, o faz tudo. O multifunção, né? Aí, para acordar isso, é complicado. É complicado. Até chegar justamente nesse consenso que a gente quer. Pô, é um acúmulo, dupla função. Aí vai muito da interpretação. Aí já fica complicado, né, para o trabalhador, para ir para o lado dele, né? Sim. O trabalhador é sempre o que está mais prejudicado. A gente tem consciência de que para o trabalhador é mais difícil fazer essa discussão de forma isolada com a sua chefia. Né? O trabalhador radialista não é diferente de qualquer outro trabalhador. Vende a sua força de trabalho para sobreviver. Né? E muitas vezes se deixa, né, ser mais explorado, né, por conta de ter o receio de perder o seu emprego. Mas, tá bom, a gente, pelo menos seria a lógica da existência humana, trabalhar para poder viver, dar uma vida mais confortável para a sua família, ter direito a lazer, ter direito a estudar, né?
o que seria uma vida normal, mas nós trabalhadores não temos esse tempo, né? A exploração é tamanha que não é raro, e é a grande maioria da nossa categoria, apesar da jornada reduzida de 6 horas, a sua grande maioria trabalha em duas empresas, né? Portanto, tem uma jornada diária de 12 horas. Se você pega as condições de transporte público, ou mesmo que seja particular, com o trânsito louco daqui da cidade de São Paulo, você fica fora de casa pelo menos 18, 19 horas por dia. Como não tem como esticar o dia, né, sobra que tempo para esse trabalhador conviver com a sua família, com seus filhos, com seus amigos. Pois é. Não dá nem para dizer que é uma pessoa que está vivendo, porque isso não é vida. Não, né, definitivamente não é vida. Não é vida. É muito engraçado, né? As pessoas que estão um pouco mais acima da gente falar, não, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não, amado, não é isso não. Ninguém tem as 24 horas que você tem. Justamente isso, sabe? De ficar 18 horas fora de casa, fora da família, não poder aproveitar direito, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Gente, não tem, sabe? Não tem como. E num trânsito desse de São Paulo ainda. É algo desesperador. É desesperador. Isso. É desesperador. E aí, se a gente não fala assim, não põe assim, né, num holofote, coisas como a escala 6x1, que tem que ser banida, sabe? E aí todo mundo já fica, não, porque vai perder emprego, né? Vai ser uma catástrofe. Mas, né, como já acontecia lá atrás, né, com a escravidão, né, que todo mundo virava, não, mas a escravidão vai acabar? Como é que vai acontecer? Vamos perder tudo aqui, né? Mas assim, porque a discussão sempre vem e os grandes empresários têm lá no Congresso seus representantes, fiéis representantes, né, eu diria, que sempre a discussão do empresariado o custo Brasil. O custo do trabalho no Brasil é muito caro. Mas aí você vai ver o que é que eles chamam de custo Brasil. É ter que te pagar o seu descanso semanal remunerado, é ele ter que pagar 30%, 33% das férias, é ele ter que pagar 13º salário. Esse que é o custo Brasil, né? E recentemente com o governo anterior que tinha aí, a gente ouvia muito. Nos Estados Unidos ninguém tem isso, né? E está por aí. E vem aí a discussão, de novo, vamos ter eleição, e já tem vários se candidatando e dizendo que os trabalhadores no Brasil têm muita mordomia. O trabalhador no Brasil trabalha menos que os trabalhadores dos Estados Unidos. Tem que, né, é impossível essa discussão do 6x1, que é o que a gente estava discutindo agora há pouco, né? E não é só o trabalhador radialista. Se for pegar qualquer outro trabalhador, a média é essa. Fica longe do seu lado, 16, 18 horas por dia.
É que no, eu tinha É isso mesmo, gente. Programa ao vivo é isso aí. É isso aí. Eu tinha desligado o som, mas ele não me obedeceu. É assim mesmo. A tecnologia nunca está ao nosso favor, nunca. Quanto mais tecnologia, mais é a revolução das máquinas. Eu já. Elas têm um instinto próprio, gente. Para mim, elas têm personalidade. Elas sabem quando vai trabalhar, quando não vai trabalhar. É que nem a gente. Eu tenho isso para mim. Ai, mas é bem isso, Zé. É bem por aí mesmo. E até. Já que a gente está falando, né, nesse assunto, antes de ir para a próxima pergunta, até desculpa a produção, mas só um adendo rapidinho, né? É questão também dos estagiários. Assim, eu vejo empresas assim que pegam estagiários que, gente do céu, sabe, querendo fazer funções de efetivo com a desculpa de, não, mas é para futura contratação. E até eu me pego de exemplo, porque na minha época até de estagiária, eu fazia muitas funções de efetivo e, logicamente não, né? Mas assim, eu consegui correr atrás de documentação e tudo mais, então assim, eu consegui o emprego que eu consegui graças assim a empenho de eu ser estagiária, de cumprir funções de efetivo, mas assim, não é o certo. Não é o justo, sabe? Não é justo você pegar um estagiário que ganha uns 500, 600 reais, colocar numa função de efetivo para cumprir, para ainda ouvir cobranças de uma função de efetivo e, sabe, achar que para a empresa tá tudo certo. Não tá certo, gente, sabe? E ainda eu já escutei de patrão que, não, que a gente tá fazendo um favor, dando 600, 500 reais para ele ali, para ele aprender. Como se ele conseguisse sobreviver com 500, 600 reais sem plano de saúde, sabe? Com uns 300 reais de vale-refeição e acha que tá tudo certo, né? Então, assim, a gente vê que o cenário é surreal. Surreal. Sim, é um absurdo que ocorre. A TV Cultura de São Paulo tem estagiários lá há 16 anos. E vários anos. O estágio é muito importante o trabalhador fazer o estágio. Né? De várias profissões faz parte da grade curricular. Mas o estágio tem que ser supervisionado por um profissional da área. Né? O estagiário está ali exatamente fazendo um estágio. Mas não é o que ocorre na maioria das vezes. Né? O estagiário acaba na brecha da legislação que permite que a empresa tenha o estagiário, na maioria dos casos, é a empresa contratando uma força de trabalho muito menor, com um salário muito inferior, que para exercer a função de um profissional da área. Então, eu demito esse profissional que me custa muito mais e coloco um estagiário para substituir. Se ela for muito boazinha e só cumprir a legislação do estagiário, aquele período do estágio, sai um e põe outro e a vida continua para ela com tranquilidade, né? Substituindo um profissional pelo estágio que sai muito mais barato, não tem todas as obrigações trabalhistas que tem como profissional, com a sua carteira, seu contrato de trabalho devidamente registrado. É a mão de obra barata. Pois é. E até falando
falando nisso, mas não falando nisso, né? Mas a gente está falando, né, sobre as mudanças do governo Temer lá em 2018. Isso mudou a nossa carga horária diária, Zé? Dos Não, radialistas, não? não. A carga horária, ela é garantida na lei. A lei não alterou. Você não pode, num decreto, alterar a legislação. O decreto do Temer, a justificativa era por conta do avanço tecnológico, então não se precisava mais ter as 94 funções que existiam. 25 dão conta de realizar o trabalho com 25 funções. E várias são novas nomenclaturas. O trabalho antigo com uma roupa nova. Né? Mudou a ferramenta, não muda a essência. O produto final que é realizado hoje na TV é o mesmo produto da sua fundação de 1950, é colocar um programa no ar. Né? Seja ele de auditório, seja ele jornalístico. Hoje, obviamente, o avanço tecnológico permite muito mais coisas, mas o objetivo final, que é colocar no ar, que é cumprir a legislação e garantir a informação, né, a diversão para o público de forma gratuita, ela permanece da mesma forma. O produto final continua sendo vinculado para o mesmo público, né, mas o que altera são as ferramentas que são usadas para a realização do trabalho, mas o trabalho em si continua sendo o mesmo do seu princípio. Certo, correto. E pelo menos a gente espera que seja assim, né? que pelo menos a nossa carga horária não mude, né? Não, a carga horária não foi alterada e no decreto não alterou e pela legislação não ter sido alterada, continua as mesmas jornadas. Uhum. Correto. E é o que o nosso, aí, desde os tempos para cá, né? O que o Sindicato de São Paulo e outros estados fizeram para tentar barrar esse novo quadro anexo de 2018, né? Que é o que a gente está discutindo. Quando promulgado o quadro anexo, né, como a gente disse no início, foi algo feito, discutido, se discutido com alguém, foi discutido com os patrões, os trabalhadores não foram ouvidos nessa questão da alteração necessária que a gente sabe que é necessário com o avanço tecnológico, novas funções apareceram que precisava mesmo dar uma poder a gente acompanhar o avanço, né, dar uma acertada na legislação. Mas, a partir disso, nós entramos, num primeiro momento, com uma ADI, né, que é a discussão de que aquilo era inconstitucional, que o Temer ter feito o decreto. Né, ficou na mão do ministro, para não cometer engano, eu não vou dizer o nome, mas me parece que era o Fux. Ficou sentado em cima, né, dessa ADI. Nós tivemos em Brasília os sindicatos de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Goiás, do Distrito Federal.
do Espírito Santo, vários sindicatos, né? Estivemos num ato em Brasília, em frente ao STF, fomos recebidos por alguns companheiros recebidos pelo governo federal, né, da Casa Civil, onde discutimos com eles que esse decreto era um absurdo o que estava sendo feito, né, em prejuízo dos trabalhadores, e como tudo fica nas conversas. Então ainda estamos aguardando posicionamento. Como eu falei lá atrás, trata-se de um decreto do Poder Executivo, que a qualquer momento o Poder Executivo, é uma das suas atribuições, pode dizer, olha, esquece os dois decretos, tanto o anterior como esse, vamos aqui sentar e discutir o que se encaixa melhor com o avanço tecnológico, qual é, de fato, a regulamentação que atenda os dois lados, né? E estamos aguardando. E por isso, as empresas ainda não implementam tudo que elas pudessem estar fazendo, porque sabem que se fizer com ainda tendo discussões nos bastidores, né, pode estar criando um passivo trabalhista que lá na frente não vai conseguir pagar. Né? Foi como aqui o nosso sindicato. Ficamos quase 7 anos sem assinar a convenção coletiva. Né? E a legislação é clara, né? Desde que o Supremo determinou. O acordo ou a convenção coletiva de trabalho é válido pelo período assinado. Né? No nosso caso, nós temos a nossa database em 1º de maio, né? Então, todo o acordo, a convenção coletiva assinada, vale de 1º de maio de um ano e se encerra em 30 de abril do ano seguinte. Né? Então, na teoria, esses 7 anos sem ter acordo ou convenção coletiva assinada, as empresas poderiam, na teoria, bom, não tem nada assinado, é tudo CLT. Hora extra, se eu for pagar é 50%, não tenho que pagar quinquênio, não tenho que pagar nada, mas não fazem. Não fizeram por conta disso, porque é um risco grande, né? Se aciona a justiça do trabalho e dá o ganho de causa aos trabalhadores, o passivo trabalhista fica enorme. Então, deixa como está e vamos tentando conversar. Né? Que também é um outro absurdo que há algum tempo tem na nossa legislação, apesar com a alteração lá da tal da reforma trabalhista, apesar dela ser boa numa parte, onde diz que o acordado prevalece sobre o legislado, né, que o acordo coletivo, a convenção coletiva de trabalho tem força de lei, é aquilo que foi acordado, é o que tem que ser cumprido perante a lei, mas no início das negociações, a gente obrigado não, na mesa de negociação, um tem que autorizar o outro a
entrar na Justiça do Trabalho se não chegar a um consenso das negociações. Né? Eu costumo dizer que é a mesma coisa que eu estar andando na rua, que é um fato muito comum hoje em dia, o cidadão roubar o meu celular e eu pedir para ele, por favor, você roubou meu celular, você me autoriza a eu ir abrir um boletim de ocorrência, procurar a polícia para tentar reaver o meu celular? É a mesma coisa hoje nas convenções. Se o patrão fala, não vamos assinar a autorização de acionar a justiça, né, para a justiça intermediar o conflito, né? Se não se chega a um acordo, tem um conflito que antes era a Justiça do Trabalho que intermediava. Né? Se entrava com um dissídio coletivo e a Justiça intermediava, né? Fazia a ponte entre os dois para chegar a um consenso para a assinatura da convenção. Hoje, se não tiver autorização de um lado ou de outro, se acionar, pedir o dissídio, a primeira coisa que o juiz olha, fala, cadê a autorização do patrão? Não tem? Então, estou impedido de intermediar. Se virem. Oh, meu Deus. Aí a gente vai pra luta. É o caminho. Vamos pra luta, como sempre. Muito obrigada, Zé. Muito obrigada pelas suas orientações, pela sua atenção, pela sua participação aqui com a gente. Obrigadão mesmo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Imagina. Eu que agradeço e aproveitar o final para parabenizá-la. Esse era um sonho que a gente tinha antigo, de ter um espaço de discussão com a categoria, né, através de uma ferramenta que os trabalhadores têm acesso diário, né? Ninguém mais larga o raio de um celular, né? Então, ter essa ferramenta para estar se comunicando com os trabalhadores, passando essas coisas, e você foi uma das que assumiu esse projeto e colocou para frente. Aí os companheiros, né, que nos deu apoio, que fez essa mesa, Nadir, o King, o companheiro Dilô, o companheiro Serginho, que estão aí na retaguarda, né? Então, a todos e principalmente a você, parabéns pela iniciativa e que a gente possa tocar esse projeto por um bom período. Opa, vamos sim. Eu quero agradecer a todo mundo, a toda a equipe, a vocês, que me deram essa confiança, que a gente não faz tudo sozinho, é cada um, todo mundo unido, todo mundo de mãos dadas nesse projeto que só tem a crescer. E eu tenho só a agradecer a todo mundo mesmo. Muito obrigada por esse espaço. Obrigada mesmo. Então a gente faz isso para a categoria inteira, para desmistificar, né, certas coisinhas aqui e ali. Então, esse espaço é todo de vocês, todo dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso sindicato, tá bom? Então, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, por favor. Segue a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, nos vários Ubs da vida, o Cindy Rádio, o Sindicast aqui, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima quarta às 11 da manhã, tá bom? Fiquem todos bem, que a gente vai ficar todo mundo bem aqui, todo mundo na luta, tá bom? Obrigada, companheiros, obrigada, camaradas. Até mais.